Fala, turma, Diego França aqui mais uma vez. E aí, como é que vocês estão? Como é que estão de ano novo? Tudo certinho? Já organizaram aí as leituras para o ano 2026? Me contem aí como é que tá. Hoje eu vim aqui falar para vocês de Garras e Aço, do Luan Gomes. O nome completo é Garras e Aço, a promessa da lua vermelha. Veja aqui o detalhe, né? Tem um detalhezinho aqui na capa, ó. O que que a gente encontra aqui nessa fantasia nacional? Lobisomens e humanos e vampiros. Meio que são as três raças que serão o principal, o foco principal da nossa história. A vila de Crive é uma vila no pé da montanha, montanha gelada, tem a floresta e tal. E naquele clima de fantasia que você sabe que se você entrar na floresta você vai se dar mal de verdade. Então, tem tudo aquilo, sabe? O pessoal vive na vila ali. Até então eles viviam muito bem, porque nessa montanha, quem é que é o senhor da montanha? O lobisomem, o Lican Farcas, que ele tem a alcateia de lobos dele, ele é assim, forte, um cara que... Quem é um cara, né? Vou falar que é um cara que o lobisomem não fica transformado sempre. É um cara de decisões firmes e que, com isso, ele acabou fazendo um tratado ali com a vila e tudo mais. Então, ele não atacava a vila, ninguém invadiu o território dele e assim seguia. Uma vez ou outra, quando algum desavisado resolvia enfrentar ele ou desafiar de alguma forma, você já sabe o que acontece, né? E aí se resolvia muito fácil. Mas isso ia tudo muito bem. Estavam vivendo há muitos anos assim, estava tudo tranquilo. Só que acontece. De repente, essa lua vermelha que fala aqui no livro é um presságio de banho de sangue. E esse banho de sangue é por conta dos vampiros. Os vampiros decidiram invadir Crive. Decidiram que ali eles iam fazer o gado deles. Ia fazer uma fazendinha de sangue. Olha só a ideia maquiavélica dos vampiros. E claro que Farcas não ia aceitar algo desse. Como é que alguém ia invadir o território dele? Ia ficar por isso mesmo. E pelo lado da vila, o filho lá dos caras lá que regem a vila, digamos assim, Kai. Kai, ele é um guardião. Ele é um guerreiro nato, muito habilidoso com a espada, só que ele ainda não é um guardião nomeado. Vou explicar o porquê. Nesse meio aqui, nesse enredo, nessa história, nesse mundo, os humanos receberam uma bênção do deus deles, e eles vivem 150 anos ou mais facilmente. Os ossos não se quebram mais facilmente, então eles têm uma certa vitalidade maior. E Kai é apenas um jovem de 38 anos, por incrível que pareça, um jovem de 38 anos, e ele não pode ser nomeado guerreiro ainda por conta disso, ele é muito novo, apesar dele ter terminado o treinamento dele 2 anos mais cedo do que deveria, pelo fato, né, dele ter se dedicado muito, habilidade e tudo mais, então ele conseguiu terminar antes, mas ele não é um guerreiro nomeado, ele ainda não tem a bênção que os guardiões recebem ainda, uma bênção a mais. Mas isso não mostra que ele é fraco nem nada disso não. E aí o que que acontece? Kai decide falar com Farcas para pedir realmente o apoio, a ajuda e fazer uma certa união ali contra os vampiros. É assim, coisa de louco mesmo, porque você imaginar que um guerreiro, um humano, alguém vai atrás do Farcas e vai desafiá-lo, isso é algo assim inadmissível para o Farcas. Mas acaba que essa relação dos dois é muito legal, muito bem construída na história. Kai se mostrou um guerreiro valoroso. Farcas começa a entender melhor coisas que até então ele havia abandonado um pouco da humanidade dele. Não havia perdido, mas algumas coisas ele tinha esquecido. Então essa relação foi muito bem trabalhada por Juan, muito bacana. Os vampiros realmente são maléficos, sanguinários, eles só querem dominar tudo e querem sangue. É isso que os vampiros querem. Então, toda a história vai se construir nessa base, da relação deles, da relação com a própria vila, com os outros humanos, se vão aceitar a ajuda de Farcas ou não, como os vampiros vão vir, né? O que que vai acontecer, o que que vai dar certo lá na vila ou não. Então, assim, é muito
bacana. E outra coisa bacana também é que é um livro curto. É um livro curtinho que você lê assim facilmente. Você vai devorando as páginas. A história, Luan escreveu de uma maneira, não é um livro complexo. Ele escreveu de maneira simples e direta e gostosa de ler. Você vai lendo, vai consumindo a história. E outra coisa, ele fez uma crescente na história, realmente. A história começa ali, vai explicando, vai acontecendo as coisas, até que chega no seu ápice lá pro final. Então ele conseguiu fazer essa crescente. E para mim, me deixou com gosto de quero mais. O modo que ela termina, com tudo o que aconteceu, eu fiquei com gostinho de quero mais. Pô, o que vem agora pela frente? Quais serão os próximos embates? O que vai acontecer? Então, eu fiquei com esse gostinho de quero mais. Eu cheguei a falar com ele, eu perguntei para ele se ele pretende fazer uma continuação. Ele disse que a história original são 3 arcos. Decidiu publicarem, né, só um, por enquanto, questões mercadológicas e tudo mais, eu até entendo a questão mercadológica, que é para ver se realmente, querendo ou não, é um negócio, o livro precisa vender. Se não vender, como é que ele vai publicar mais se ele não consegue vender nem o primeiro? Então eu entendo, eu torço muito que venda muito bem, porque a história é boa e gostosa de ler. E por falar nisso, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link da Amazon, vou colocar lá no primeiro comentário fixado também. Lembrando, vocês não pagam nada a mais para comprar pelo meu link, mas vocês ajudam o canal e também vão ajudar o autor a que ele possa publicar o livro 2, que eu quero ver o livro 2, eu quero ver o que vem depois. Antes de tudo, não deixem de seguir o canal, não deixem de comentar se você gostou ou não, de curtir, compartilhar. Vamos crescendo de grão em grão aqui no YouTube. Eu quero essa comunidade aqui crescendo junto, interagindo, uma comunidade bacana, pelo apoio à leitura, por falar do prazer de ler. A ideia da nossa comunidade aqui é essa, e sempre expressando a realidade. Se o livro for bom, eu vou dizer que foi bom. Se o livro for uma merda, eu vou dizer que foi uma merda e que vocês não devem ler, igual foi O Paciente. O Paciente é um livro ruim, não leiam essa bosta. E assim vai. Então é isso, não vou falar muito mais, porque senão eu vou entregar o enredo para vocês. Eu não estou aqui para dar um spoiler total e falar de tudo, né? Vocês precisam ler, já deu para ter uma ideia do que essa fantasia traz para gente, e vão ler, e depois me digam se gostaram ou não, tá ok?